amigos e amados, muito amados de meu Pai, que Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos, para que todos possam compreender a linguagem divina, a linguagem de Deus, e possam, então, tomar a decisão certa para as suas vidas. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não tem condições de acertar. Não tem. Nós não temos condições de acertar, porque o coração é que manda. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos a consciência do que devemos fazer e do que não devemos fazer. Por isso, é extremamente importante que você, minha amiga e amigo, venha ouvir com atenção a palavra de Deus. Veja só, nós temos falado sobre o reino dos céus, não é? Falamos bastante sobre esse assunto, o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus não é visível para as pessoas que andam na base do sentimento, do coração. Porque as pessoas que andam na base do coração, do sentimento, elas precisam ver para crer. E o reino dos céus, Jesus disse, o reino dos céus não vem com visível aparência. Quer dizer, o reino dos céus não tem aparência de um lugar. O reino dos céus é o reino espiritual, é o reino do Espírito Santo. Só quem recebe, quem é batizado com o Espírito Santo, só quem recebe o batismo com o Espírito Santo pode ver o reino de Deus, o reino dos céus. Quem não é, não vê, não sabe. Por mais que você explique, não entende. Porque a pessoa não tem ouvidos para entender aquilo que é espiritual. O espiritual exige o racional. Você tem que pensar, meditar, você tem que avaliar para que então possa tomar a decisão. Por exemplo, olha só o que Jesus falou. Isso aqui é glorioso. Eu gosto desse texto. Jesus disse assim, também, ele falou muitas parábolas com relação ao reino dos céus. E o capítulo 13 de Mateus fala isso. Leia o capítulo 13 de Mateus devagarzinho, que você vai ver como ele fala, como ele enfatiza o reino dos céus. E ele fala em parábolas, para que as pessoas possam entender a mensagem, para que as pessoas venham raciocinar, pesar e então aplicar em suas vidas. Então ele disse assim, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Muito legal, né? Muito legal. Claro,
Imagine você achando um tesouro num campo. Está escondido. Aí você esconde em outro lugar, mais escondido. E o que você faz? Você vai para casa, vende tudo que tem, tudo, e adquire o dinheiro que compra aquele campo. Esse é o tesouro do reino dos céus. Quando a pessoa tem o discernimento, o entendimento espiritual do reino dos céus, o valor do reino dos céus, ela simplesmente vira as costas para o mundo, para as fantasias que o mundo oferece. Dinheiro, sucesso, vaidades, tudo que o mundo oferece. Ela vira as costas. Por quê? Porque o reino deste mundo oferece as coisas durante um tempo muito curto. Depois, a pessoa vai embora, morre e fica tudo por aí. Sempre foi assim. Todos os que foram poderosos, que foram ricos, famosos, que foram ovacionados, passaram, não é? Não é verdade? Então, todos, não tem exceção, que se fantasiaram, que se encantaram com o mundo, passaram, e eles também. Agora, Jesus diz aqui, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Imagine o tesouro. E pelo gozo dele, quer dizer, ele valorizou tanto aquele tesouro, tanto, que ele desfez de tudo que tinha, tudo, para comprar aquele campo. Eu posso falar isso com vocês porque eu tomei essa decisão na minha vida um dia, quando eu tinha 19 anos de idade. E sabe qual foi a palavra que Jesus tinha falado comigo? Foi essa: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando ele falou assim, eu entendi perfeitamente a sua voz. E preste atenção, quando ele falou, eu não estava na igreja, eu não estava orando, eu não estava cantando, eu não estava inserido no ambiente espiritual. Não, de forma nenhuma. Eu estava no meio da rua, eu estava me encaminhando para o trabalho. Então, e pensando nas conquistas materiais, no sucesso, enfim, as coisas, os sonhos de qualquer jovem. Mas quando ele falou assim, o que adiantou você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, para que eu pudesse entrar no reino dos céus, para que eu pudesse ver o reino dos céus e adquiri-lo e entrar nele, eu tinha que abrir mão dos meus sonhos, os sonhos, as fantasias do meu coração, os desejos do meu coração. É isso mesmo. Das duas, uma. Eu não podia entrar no reino dos céus com o meu coração cheio de vaidade, cheio de atolado de sonhos e desejos, e entrar no reino dos céus. De jeito nenhum, não tinha condição. Das duas, uma. É isso, essa é a mensagem. Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Você tem visto no noticiário quantas pessoas, né? Todo dia a gente vê aí pessoas que eram famosas, pessoas ricas, pessoas abastadas, que tinham uma grande riqueza, morreram, perderam a vida. Outros estão envelhecidos, igualzinho um maracujá de gaveta. É ou não é? E tantos outros estão no passado, acabaram. Mas Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai permanece para sempre. Aleluia. Então, amiga e amigo, vale a pena você abrir mão dos seus sonhos pessoais e abraçar os sonhos de Deus. Vale a pena você abrir mão das ofertas temporárias que o mundo oferece para tomar posse do reino dos céus. Reino dos céus. O reino dos céus, como é que você imagina o reino dos céus? Como é que nós imaginamos o reino dos céus? O reino dos céus, na minha concepção, é assim. Primeiro, é o reino de um só Senhor, uma só autoridade, um só rei. Segundo, é um reino de paz, perfeita paz, absoluta paz. E isso é que é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o reino de Deus entra nela. Porque o Espírito Santo é o Senhor da paz, é o Senhor da vida, é o Senhor que proporciona tudo aquilo que a nossa alma necessita. Tudo. Ele completa tudo. Então, quando a pessoa prioriza o reino dos céus, ela está priorizando a sua eternidade. Porque imagine você tendo o Espírito Santo dentro de si, o Espírito de Deus. O que fez o Espírito Santo quando veio a este mundo? Ele guiou o Filho dele, Jesus. Jesus sofreu, gemeu, padeceu, mas ele venceu, ressuscitou. O Espírito Santo ressuscitou Jesus. E o Espírito Santo ressuscita a todos os que nele creem, para que possam ver em suas próprias vidas o Senhor Jesus e serem testemunhas dele aqui na terra. E dizer, olha, eu sei que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, porque ele está dentro de mim. E isso é um testemunho vivo da ressurreição de alguém que viveu há 2000 anos atrás. Quer dizer, para o homem natural, para o homem carnal, para o homem materialista, isso é baboseira, é mentira, é engano. Mas para quem tem tido ou teve uma experiência do Espírito Santo dentro de si, minha amiga, meu amigo, eu não tenho palavras para exprimir o quão valioso é esse tesouro. Vale a pena. A pessoa desfaz de tudo para adquirir esse reino, o reino dos céus. O reino dos céus é um reino de paz, é o reino de alegria, é o reino do Espírito Santo, é o reino de Deus. E no reino de Deus não há injustiça. No reino de Deus, todos
todos são considerados como filhos do Deus Altíssimo. Todos têm acesso ao Pai e todos são bem-vindos. Amiga e amigo, é uma decisão pessoal, é uma decisão puramente pessoal. Só você pode decidir por você. E, por favor, não adianta você dizer assim, ô bispo, ora para mim entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Eu oro por todas as pessoas deste mundo. Aliás, Jesus é que manda fazer essa oração. Ele diz assim na oração do Pai Nosso, ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer, não é meu Pai que está nos céus. Quer dizer, quando a gente ora o Pai Nosso, a gente ora por todos. Todos. Agora, nem todos aceitam, nem todos creem, nem todos recebem, nem todos. Mas a gente faz a nossa parte, a gente faz obedecer aquilo que Jesus mandou. Então, nós oramos. Agora, pensa bem, minha amiga, meu amigo, é uma decisão pessoal. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, que quando o homem acha, esconde, vende tudo que tem, dispõe tudo, todos os seus sonhos, tudo, e adquire aquele campo e se torna o homem mais rico da face da terra. Essa é a fé que nós aprendemos com o Espírito Santo. Essa é a fé que nós recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você entenda isso, porque só você pode decidir pela sua vida. O que adianta, por exemplo, eu orar por você, mas você não quer? Você não quer. Você quer apenas o reino desse mundo. Não, você não quer o reino dos céus. Você quer o reino desse mundo. Então, o que adianta eu orar? Deus não vai contrariar a sua vontade. Ele deu o livre-arbítrio para que nós venhamos decidir o que fazermos da nossa vida. Cada um tem que decidir por si próprio. Então, é uma decisão pessoal. Não adianta eu querer impor para ninguém aquilo que eu recebi de Deus ou que eu tenho recebido de Deus. É uma coisa pessoal. Então, está aí a palavra, o reino dos céus. E se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, o apóstolo Paulo fala, não pertence a ele. Isso é extremamente forte. Ele diz assim, e se alguém não tem o Espírito dele, esse tal não é dele. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. E se não tem o Espírito dele, não está no reino dele. Quem não tem o Espírito Santo não está inserido no reino dos céus. Você tenha essa consciência. Então, se você quiser, você tem que abrir mão de tudo, dos seus sonhos, e abraçar os sonhos de Deus. Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.